Apocalipse 2, versículo 18. Aquele que achou, diga célula. A palavra do Senhor diz: ao anjo da igreja em Tiatira escreve: isto diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao latão reluzente. Conheço as tuas obras, teu amor, teu serviço, tua fé, tua paciência e tuas últimas obras, que são mais numerosas que as primeiras. Mas tenho contra ti que toleras Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar meus servos, para que prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. Dei-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, porém, não quer se arrepender da sua prostituição. Eis que a porei doente em uma cama, e enviarei uma grande tribulação aos que adulteram com ela, se não se arrependerem das suas obras. Ferirei de morte seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda os rins e os corações, e darei a cada um de vós segundo vossas obras. Versículo 24. Mas eu vos digo, e aos demais que estão em Tiatira, a todos quanto não têm essa doutrina e não conheceram, como eles dizem, as profundezas de Satanás, que outra carga não lançarei sobre vós, mas o que tendes retenho até que eu venha. Ao que vencer e guardar até o fim minhas obras, darei poder sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá, e serão quebradas como vasos de oureiro. Assim como também recebi de meu Pai, darei ainda a ele a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Estende suas mãos, ora pela minha vida nesta hora, por favor. Pai, eu recebo a intercessão da tua igreja nesta noite. Eu recebo a oração fervorosa desse varão, dessa varoa que está sendo feita por mim nessa noite. Eu me apego a essa oração porque eu sei que o Senhor tem contemplado, Deus. Por isso, ó Pai, dê-me graça nesta noite, dê-me intrepidez, ousadia nesta noite. Que a mesma palavra que o teu Espírito ministrou no meu espírito nesses últimos dias, que eu possa ter condições de revelar a tua igreja nesta noite, e que não saia nada de mim mesmo, mas que venha tudo do teu trono nesta noite, tudo para que haja edificação do rebanho do Senhor nesse lugar, ó Pai. Por isso, Espírito Santo, fica à vontade, abra-nos os olhos do entendimento, nos dê discernimento nessa tua palavra, essa tua palavra, ó Deus amado, que sacia a nossa sede, que mata a nossa fome. Essa tua palavra, ó Deus amado, é que nos conduz, essa tua palavra que nos mostra o caminho, essa tua palavra, ó Deus amado, que aumenta a nossa fé dia após dia. Deus, que esta palavra nesta noite não seja somente uma mera palavra, mas que ela possa entrar nos nossos ouvidos, fazer moradia em nossos corações e nas nossas mentes, tudo para o louvor e glória do teu santo e precioso nome. Assim nós oramos. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Então, olha a pergunta. Só que você vai ter que ser rápido. Deixa todo mundo sentar para ninguém ficar na desvantagem, amém? Aquele que acertar, Josiane, seu CD está comigo, tá? Você não foi pegar até hoje. Aquele que acertar a pergunta vai ganhar um CD. Amém? Então você tem que ser rápido, ou rápida do seu lugar. Vai valer aquele... Por favor, não saia atropelando ninguém não. Amém?
aquele que tocar aqui no altar primeiro, amém? Só que vai tocar no altar, ele ou ela vai ter que responder a pergunta. Bom, Apocalipse 2, 18 ou 29 que nós lemos, fala sobre a carta à igreja de Tiatira, não é mesmo? A quarta carta do livro de Apocalipse. Então a pergunta é o seguinte: quais são as outras 3 igrejas pelas quais foram ministradas anteriormente? Sem olhar na Bíblia, correndo, você tem 30 segundos. Conta de 1 até 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 e meio. Toca aqui. Vou tirar uma grande chata. Você está muito na dúvida, camarada. A primeira foi Efésios, a segunda foi Esmina, e semana passada foi Pérgamo, semana passada. Parabéns, você acertou. Vai pegar comigo o CD logo no final aqui, tá bom? Amém? Dá uma salva de palmas pro homem. Amém? Você ajudou, né? Amém. Que bom que você não viu, mas eu tentar te ajudar, né? Amém, glória a Deus. Gente, de vez em quando eu vou fazer esse tipo de brincadeira, para quê? Eu quero incentivar você a acompanhar as mensagens. Só existe aprendizado quando esse aprendizado é colocado em prática. E para colocar em prática, nós temos que lembrar. Ok? Nós temos que lembrar. Então eu quero incentivar você. Depois, nas outras próximas, eu vou descer e vou escolher uma pessoa no meio e falar assim: olha, quero que você me fale isso. Se você acertar, você vai ganhar isso. Ok? Né? Então assim, eu quero incentivar você a ler a Bíblia, a comer da palavra. A hora que eu ou um outro pastor estiver aqui ministrando, ou qualquer um outro irmão, quem sabe um dia você vai estar aqui ministrando a palavra, e eu quero estar embaixo comendo aquilo pelo qual Deus tem te dado, para você pegar e me alimentar também. Amém? Eu quero aprender muito para que eu possa colocar em prática. Então eu quero incentivar você nisso. Tá bom? Presta bastante atenção. Se você quiser anotar, se for trazer caderno com caneta, faz igual a Jussiene ali, ela anda sempre com uma canetinha na mão, ela anota tudo, ó. Certo? Então não tem problema. Amém? Então hoje nós vamos estar falando a respeito da carta à igreja de Tiatira. O interessante é que essa carta ela é a mais longa das 7 cartas e é a que se dirige à menos importante das 7 igrejas. Plínio sustenta que Tiatira era uma das cidades sem importância no requisito religioso. As outras tinham muito mais importância no requisito religioso do que a própria cidade de Tiatira. Tiatira estava localizada ao longo do vale que conecta entre si os vales dos rios Hermos e Caio. A importância de Tiatira era sua posição geográfica. Tiatira estava no caminho que unia a Pérgamo com Sardes e que seguia até Filadélfia e Laodiceia, numa rota por onde podia chegar-se até Esmina e Bizâncio. Era o caminho por onde viajava o correio imperial. Por esse caminho se transportava todo o intercâmbio comercial entre a Europa e a Ásia. Portanto, acima de tudo, Tiatira era uma cidade comercialmente importantíssima. Tiatira não tinha nenhum significado religioso especial. Não era o centro de adorações de César, nem havia nela templos gregos de algum significado especial. Seu deus local era o herói militar Tirínio, que aparece nas moedas antigas montando a cavalo e armado com uma tocha e uma madeira. A única coisa fora do comum em relação a Tiatira, do ponto de vista religioso, era que nela funcionava um santuário de adivinhação, um oráculo, presidido por uma sacerdotisa conhecida com o título de Sambate.
A igreja de Tiatira não enfrentava nenhum perigo especial de perseguições. É a única igreja que razoavelmente tinha uma vida tranquila, né? Não tinha muitos deuses como nas outras tinha para ser adorado e que tinha a obrigação de adorar. Por mais que eles saíam de Tiatira e iam até Pérgamo para adorar a César, o imperador romano, Tiatira ainda estava distante. Então não era, os cristãos naquela época, os cristãos de Tiatira, eles poderiam escolher ir ou não ir, porque era distante, aquilo não lhes era cobrado, né? Porque era uma distância longa. Por mais que era caminho, né, como eu li aqui com você, era caminho para a cidade de Pérgamo, passava por Tiatira para ir em Esmina, não é mesmo? Mas os cristãos, então, eles viviam uma vida ali razoavelmente tranquila, razoavelmente, amém? E dentro desse cenário, Jesus observa e aprova 6 qualidades de uma igreja, como a igreja de Tiatira. A primeira delas nós vamos ler aqui, novamente, Apocalipse 2, versículo 19. O que Jesus fala aqui, gente? Conheço tuas obras, teu amor, teu serviço, tua fé, tua paciência e tuas últimas obras, que são mais numerosas do que as primeiras. Jesus estava dizendo para eles: olha, eu conheço suas obras, eu sei do amor de vocês, da paciência pelo qual vocês estão tendo, até mais do que as outras. Algumas traduções já está escrito perseverança, porque paciência e perseverança são sinônimos uma da outra, é o mesmo significado, certo? Então, Jesus estava dizendo para eles exatamente isso: olha, eu sei o quanto vocês têm sido pacientes, o quanto vocês têm tido paciência para esperar o tempo certo, o quanto vocês têm amado uns aos outros, têm me amado. Eu conheço isso, eu estou vendo isso, é isso que tem acontecido. Inclusive Jesus termina aqui no versículo 19 dizendo: olha, inclusive, gente, as suas obras são em maiores números do que as primeiras, do que quando você se converteu. Quando você se converteu, você fazia 10 obras, agora você está fazendo 100 obras. Ou seja, você está se servindo mais, você está trabalhando mais. Entre aspas, uma igreja tranquila, não é mesmo? Mas Jesus disse que tinha alguma coisa ali também que precisava ser corrigido, né? Então hoje eu vou estar falando apenas daquilo que Jesus observou, das 6 qualidades dessa igreja. Eu creio que eu não vou ter tempo de pegar e falar sobre aquilo que Jesus observou negativamente, mas eu pararei a semana que vem. Então você presta atenção que a semana que vem vai ter uma prova para você, em nome do Senhor Jesus. Amém? Meus queridos, vamos pegar aqui a primeira observância de Jesus. Ele diz em Apocalipse 2,19: conhece as tuas obras, que ele conhecia as obras da igreja de Tiatira, assim como ele conhece as obras da igreja Batista da Lagoinha, Morro Alto. Ele sabe e ele conhece tudo. E uma igreja bem sucedida, ela precisa exatamente de ter obras, mão na massa, precisa de alguém para trabalhar. Tanto é que lá no Evangelho de João 15, versículo 16, abre lá comigo, nós vamos caminhar na Bíblia hoje. Evangelho de João 15, versículo 16. Olha o que o próprio Jesus, ele fala para mim e para você, assim como essa palavra também veio a servir para a igreja de Tiatira. 15, versículo 16. Evangelho de João 15, versículo 16. A palavra do Senhor nos diz, olha, Jesus falando: não foste vós que me escolheste, mas eu vos escolhi e vos designei para ir dar fruto, e o fruto que permaneça, para que o Pai lhe conceda tudo o que perdides a Ele em meu nome. Versículo 17. Isto vos ordeno, que amei uns aos outros. Jesus dizendo aqui, meu querido, a respeito da igreja, que não é nós como igreja que escolhemos Ele, mas Ele que nos escolheu e ainda nos comissionou. Ele, assim como a igreja de Tiatira, as outras igrejas que nós estamos trabalhando, foram comissionadas para boas obras, para o trabalho. Nós não fomos comissionados apenas
para poder vir e desfrutar do reino, mas sem suar a camisa não. Todos nós, eu e você, que um dia aceitamos Jesus como Senhor e Salvador, a palavra fala que não foi eu que escolhi Ele, não foi você que escolheu Ele, mas foi Ele que nos escolheu. O motivo de eu e você estarmos aqui hoje, não é porque eu e você, talvez podemos pensar, não, olha, eu decidi isso, eu planejei estar na igreja Batista Lagoinha Morro Alto, às 19h30, então eu fiz isso. E se Ele não quisesse que você estivesse aqui, você estaria? Então quer dizer que houve a permissão dEle, houve a escolha dEle para mim e para você vir nesse dia. Talvez a palavra que eu vou estar ministrando aqui, você pode estar pensando, olha, eu não devia nem ter vindo, porque isso para mim não tem significado nenhum, eu estou enquadrado nisso tudo, quem deveria ter vindo é fulano de tal, esse crânio é Beltrano. Não, quem Deus escolheu para ouvir isso nessa noite é eu e você. E Ele nos trouxe aqui para que fôssemos designados para dar frutos, para produzir obras, não para que ficamos de braços cruzados. Assim como a igreja de Tiatira, Ele falou, eu conheço as tuas obras. Vocês fazem as coisas acontecer, vocês trabalham, vocês não são daqueles que ficam parados. Mas Jesus também em Mateus 15:16, voltem um pouquinho atrás. Mateus 15, versículo 16. Mateus, capítulo 15, versículo 16. Perdão, não é 15:16, não, é 5:16. Me perdoa. Aquele que achou, diga Sarah. A palavra em Mateus 5:16 fala, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que sejam vossas boas obras, para que vejam vossas boas obras e glorifiquem vosso Pai que estás nos céus. Jesus, além de ter nos escolhido, ter nos designado para ir e dar frutos, para que a nossa obra permaneça, Ele também fala que essa obra, essa luz, através das obras, elas resplandecem diante dos homens. Diante dos homens, Ele fala, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras. As vossas boas obras. Obras boas tem que ser manifestas. Muitas vezes tem muitas pessoas que falam assim, eu não quero aparecer, eu faço tudo nas escondidas, na sujeira, porque eu não quero aparecer. Mas vem cá, o que você está fazendo escondido que ninguém pode ver? Não, pastor, eu sou um homem de Deus, eu sou uma mulher de Deus, mas eu faço tudo escondido, os outros não precisam saber. Meu querido, cuidado com essa ideia, viu? Toma cuidado com isso, porque a palavra fala que as obras têm que ser como a luz que resplandece, e os homens têm que ver isso. A única coisa que nós não podemos é ter o orgulho de virar, aparecer, mostrar aquilo que fazemos, bater no peito, olha, é eu quem faço. Isso de maneira alguma, porque se passamos por causa dele, é ele que tem nos dá capacidade para poder fazer isso. Se eu estou aqui, estou fazendo a obra do Senhor, não é mesmo? Confesso para você, eu já falei e volto a repetir. Se você for olhar a minha história, eu não tenho qualificação nenhuma para estar aqui. Talvez aqui tem muitas pessoas aqui que têm mais qualificação do que eu para estar aqui em cima. Só que eu me apeguei naquela palavra de 1 Coríntios 1:28, que Deus pega as coisas loucas para confundir as sábias, aquilo que não são para confundir as que são. Eu me apeguei naquilo, eu acreditei naquilo, sabe? Acreditei naquilo e resolvi aceitar o chamado de Deus para a minha vida, não é mesmo? E é isso que eu quero incentivar você aqui hoje. Acredite nessa verdade, meu querido. Talvez você pense, olha, eu sou um Zé Ninguém, eu não presto, eu não consigo isso, eu não consigo. Consegue sim, porque as obras de Deus não é você quem faz, é Deus que te capacita para poder fazer.
as obras de Deus é dessa forma. E Jesus estava elogiando essa igreja, porque essa igreja tinha obras. A igreja de Tiatira também tinha obras. Não era um povo que ficava acomodado no seu lugar. Era um povo que fazia as coisas acontecer. Era um povo que dependia do Senhor para que as coisas acontecessem. E hoje você está disposta a depender do Senhor para que Ele possa fazer as coisas acontecer através da sua vida? É Ele, meu querido, é Ele, não é eu, não é você. E essas obras, os homens têm que ver essas obras. Elas têm que, é como uma luz acendendo no escuro. Se aparece as lâmpadas aqui, nós vamos ficar no escuro. Só está no claro porque as lâmpadas estão acesas, nós estamos vendo as lâmpadas. E para que servem essas obras? Para glorificar o Pai. As obras só têm um sentido: glorificar a Deus e não ao homem. Por isso que eu falei que o homem jamais pode bater no peito e falar: olha, é eu quem faço, é eu quem sou o cara. Quem é ele? Porque as obras são feitas, Deus permite que nós fazemos as obras dele para glorificarmos o Pai. Deus permite que os homens vejam as obras pelo qual Ele realiza através da minha e da sua vida, para glorificar ao Pai. Assim como Deus estava usando aquela igreja de forma sobrenatural em obras, a ponto de Jesus dizer: olha, eu conheço as suas obras. Eu conheço. O objetivo das obras, meu querido e minha querida, é um só: é glorificar a Deus. Mas também nós aprendemos que como igreja, nós agradamos a Deus através do amor evidenciado um pelos outros. Apocalipse 2, 19 para conhecer as tuas obras e o teu amor. O teu amor. Romanos 12, versículo 10, abra comigo lá. Vamos fazer um estudo aqui hoje, né? Em nome do Senhor Jesus. Romanos 12, versículo 10. Olha que a palavra fala de amor aqui em Romanos. São Paulo escrevendo a carta aos Romanos para com eles. Olha, 12, versículo 10. Aquele que achou, diga célula. Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Quando Jesus estava dizendo para a igreja de Tiatira: olha, eu conheço teu amor. Teu amor é idêntico ao meu. Pode não ser 100% como o meu, mas é idêntico. O que Jesus fez? Ele nos amou a ponto de se entregar por nós. E esse mesmo amor que Jesus estava falando, que estava evidenciado na igreja de Tiatira, esse amor também que Jesus fala, que está evidenciado aqui na igreja Batista da Agonia Morro Alto. Você crê nisso? Esse mesmo amor. Amai uns aos outros cordialmente, com amor fraternal, amor de família. Amor de família. É exatamente esse amor. E interessante que João, na sua primeira carta, primeira carta de João, ele fala: filhinhos, não ameis somente de palavra, mas sim de atitudes, de ações. Não é somente de palavras. Demonstre esse amor. E essa igreja provavelmente estava demonstrando, porque ela chamou a atenção de Jesus e falou: olha, além de eu conhecer as suas obras, eu conheço o vosso amor. Eu conheço vocês, eu sei que vocês amam. E quantas são as vezes que como igreja nós deixamos de amar uns aos outros? Nós devemos tomar cuidado, porque o amor, ele é o vínculo da perfeição. E Jesus, ele está de olho na igreja dele e na face da terra. E o que ele mais quer é que a igreja ame uns aos outros assim como ele nos amou. Hoje o mundo tem inserido dentro da igreja e tem demonstrado um amor superficial. E a igreja está vindo, acompanhando, está aceitando isso, que nós vamos ver depois a respeito de Jezabel, que era mais ou menos isso que Jesus estava condenando também. A igreja está aceitando as coisas do mundo, ser inserida dentro da igreja, principalmente o amor que o mundo ensina lá fora, e está fazendo uma confusão.
Amor, amor fraternal, amor cordial. Mas também, meu querido, 1 Tessalonicenses 3, versículo 12, abre comigo aí. 1 Tessalonicenses, vai um pouquinho à frente. 1 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 12. Olha que a palavra aqui também fala de amor. Aquele que achou, diga célula. Paulo escrevendo aos Tessalonicenses aqui, ele fala, olha, e o Senhor vos faça crescer e transbordar em amor, um para com os outros, e para com todos, como também transbordamos para convosco. Versículo 13, para confortar vosso coração, a fim de que sejais irrepreensíveis e em santificação diante de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo com todos os seus santos. Conheça as tuas obras, mas também eu conheço o teu amor que é semelhante ao meu. Conheço o teu amor que você tem evidenciado um pelos outros, como amor fraternal, cordial, como alguém que está dando ali, entregando em prol do outro. Eu tenho um costume que eu aprendi desde quando eu me converti. Todos aqueles homens que me dão liberdade, eu abraço, eu dou um beijo no rosto e eu não tenho problema nenhum com isso. Mas, irmão, sabe, quando eu faço isso com você, sabe o que eu quero mostrar para você? Que eu te amo. Eu te amo em Cristo. Que você é importante para mim nisso. E eu não tenho problema se os israelitas dão 3 beijinhos, eu dou um só. E aí, que problema tem nisso? Não é mesmo? Tem algumas moças, eu tenho como filhas, Josiane é uma delas, eu tenho como filhas, tem algumas mulheres casadas que eu também tenho como filhos, e os maridos delas sabem, eu chego e dou um beijo bem aqui em cima, porque eu tenho uma certa liberdade com essas, de expressar também o amor fraternal, amor de pai para filho, de pai para filha, de irmão para com irmão. E é esse amor que a igreja ela estava evidenciando. Mas também eu quero dizer para você que o meu amor não fica só nisso não. Aquele que já precisou de mim, ele sabe. Se precisar ligar e eu puder, é na hora. Eu não mido esforço. E é isso que eu e você precisamos fazer. O irmão precisou, vamos correr lá, vamos ajudar. Só se nós não podemos. Mas se a gente não podemos, nós temos outros irmãos que podemos contactar com eles, para que eles possam nos ajudar a ajudar o outro. Este é o verdadeiro amor que Cristo requer de nós. Esse é o amor que Tiatira estava evidenciando. Era esse tipo de amor. O interessante é que em 1 Pedro 4,8 fala: tendo antes de tudo ardente amor um para com os outros, porque o amor cobre uma multidão de pecados, de transgressões. Aquele que ama, o outro pode vir pisar no pé, que vai sair sorrindo, porque o amor dele faz nascer o perdão instantâneo. Agora, aquele que não ama, é uma situação, é uma palavrinha de nada que o outro profere. Você me feriu, se feriu porque não tem um estudo chamado amor. Não tem um estudo chamado amor. Sabe? Então, igreja do Senhor, nós precisamos aprender com essa igreja de Tiatira, andarmos em amor. O interessante é que em 1 Coríntios 13, a palavra fala sobre a supremacia do amor. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e se não tivesse amor, nada me seria. Seria como um sino que taime ou redime. Ainda que a palavra, Paulo traz uma excelência de amor tão forte, para ainda que eu entregasse o meu corpo para ser queimado vivo em prol do outro, mas se não tivesse amor, seria vão. Ou seja, sacrifícios sem amor para Deus não é nada. Aí ele vem falando no versículo 7: o amor tudo sofre, tudo suporta,
tudo padece, tudo espera. O amor não arde em ciúmes, ele não se ensoberbece. Em outras palavras, Paulo estava dizendo: olha, aquele que ama, ele não tem ciúmes. Se o pastor chegou para o irmão Silvio e deu um abraço, se o pastor chamou hoje a irmã Andréia para poder subir aqui em cima e dar abertura no culto, ele não vai ficar enciumado por causa disso, não vai ficar enciumada por causa disso. Se o pastor passou e cumprimentou alguém, então o irmão foi e cumprimentou alguém e esqueceu de cumprimentar, não vai ficar enciumado porque ama. Muito pelo contrário, ele vai chegar atrás: ô meu querido, vem cá, deixa eu te dar um abraço. Você esqueceu, mas eu não esqueci de cumprimentar você não. Ocorreu um fato um tempo atrás, não foi comigo, com outro pastor. Chegou, estava naquela fileira de irmãos, numa mesa, lá tinha mais ou menos 15 irmãos. Aí o pastor chegou e ele começou cumprimentando um por um. E acabou, ele esqueceu de cumprimentar um, foi esquecimento. Ele pensou que já tinha cumprimentado aquele irmão, mas não, ele foi e sentou. Dos 15 ele cumprimentou 14, e eu estava presente, eu fui um dos que foi cumprimentado por ele. Só que eu percebi na hora que ele tinha esquecido daquele irmão. Ele pensou na cabeça dele que ele tinha cumprimentado aquele irmão já. Aí sabe o que o irmão fez? Fez biquinho. Sabe o que estava demonstrando? Eu não amo. Porque se eu amasse, eu levantaria do meu banco e ia lá, dava nele um abraço bem forte para: olha, você esqueceu de mim, mas eu não esqueci de você. Isso é a atitude de quem ama. E esse irmão, para completar, passou uns dias remoendo aquilo, e para isso ser consertado, ele teve que parar dentro do gabinete. O pastor ficou sabendo disso, chamou ele: vem cá, meu irmão, vem cá, vamos conversar. Aí foi parar dentro do gabinete, o pastor pediu perdão para ele, algo que não tinha necessidade nenhuma. Se ele tivesse tomado uma atitude de amor para com o pastor, não tinha necessidade nenhuma. E isso virou um assunto de gabinete. Glória a Deus que tudo deu certo, se amam e estão bem hoje, não é mesmo? Mas esse é um problema que nós enfrentamos muitas vezes. Então, meu irmão, o dia que eu não te cumprimentar, é porque eu estou precisando que você me cumprimente. O dia que eu não te abraçar, é porque eu estou precisando do seu abraço. O dia que eu não sorri para você, é porque eu estou precisando do seu sorriso. Vocês me amam? Olha, eu vou exigir que esse amor seja evidenciado. Amém? Glória a Deus por isso. Então, meu querido, o amor é isso. É isso que a igreja de Tiatira estava fazendo, a ponto de Jesus observar, a ponto de Jesus fitar os olhos: opa, ali tem amor, eu conheço o teu amor. O amor, ele não arde em ciúmes. Quantos casados eu tenho aqui nessa noite? Vou perguntar: quantos casados ciumentos eu tenho aqui essa noite? Olha o tamanho. Amém. Aleluia. Meus queridos, veja bem. Eu posso classificar os ciúmes em duas situações. Porque a palavra de Deus fala que até o Espírito Santo tem ciúmes de nós. Mas sabe qual que é o ciúmes que o Espírito Santo tem de mim e de você? É um ciúmes de zelo, de cuidado e de entrega. Um ciúmes de zelo, de cuidado e de entrega. Amém? Então deixa eu trazer aqui para os casais dessa noite, para você que ainda vai casar, ou você que ainda não tem um varão, uma varoa, mas vai ter, em nome de Jesus. Amém? Se tem algo que atrapalha um casamento, chama exatamente os ciúmes, mas os ciúmes averso desse que eu peguei para mim. É aquele ciúmes que você fala que ama, mas se você passa com sua esposa, o outro camarada mexe com ela não tem nada a ver. Lá do outro lado, você chega em casa e quebra o pau com ela. Que culpa ela tem nisso? Nenhuma.
Que amor é esse que você fala que ama? Não é mesmo? É a hora que você está com seu cônjuge, seu esposo, aí vem uma engraçadinha e lança aquele sorriso para ele. Com ela você não fala nada, mas com ele dentro de casa por quebra. Que amor é esse? Então olha, esse tipo de ciúmes é abominável para Deus. Esse tipo de ciúmes, ele destrói não só um relacionamento conjugal, mas também destrói um relacionamento de irmandade, destrói um relacionamento entre irmãos dentro de igreja, familiares, amigos e por aí vai. É um ciúmes destruidor, porque não tem ali o escudo do amor para poder proteger. A palavra em Provérbios fala de tudo que se deve guardar, guardai o vosso coração. Coloca um escudo no coração, porque aí os ciúmes não vai bater na porta. E se ele tentar bater, vai bater no escudo e não vai penetrar. Amém, igreja? Continua me amando? Que bom, que glória a Deus por isso. Então, meus queridos, o amor ardente um para com os outros. É isso que a igreja de Tiatira estava evidenciando, a ponto de chamar a atenção do mestre, a ponto de Jesus olha, vocês amam, conheço não somente as suas obras, mas eu também conheço o vosso amor, mas também Jesus falou com eles, também conhecia o vosso serviço, conheço suas obras, conheço o seu amor e conheço o vosso serviço. Como igreja, nós servimos para mostrarmos serviço. Não tem como fazer a obra ou estarmos em serviço se não estivermos dispostos em servir. Não tem jeito. Interessante, abre aí comigo Mateus 24, 45, em nome do Senhor Jesus. Mateus 24, versículo 45. Para que um pouquinho da parábola do servo fiel. Aquele que achou, diga célula. A palavra do Senhor fala: olha, quem é, pois, o servo fiel e prudente, que o Senhor constituiu sobre os seus servos, para lhes dar o sustento ao seu tempo? Versículo 46. Bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, encontrar procedendo assim. Meu querido e minha querida, que a palavra está dizendo a respeito de um servo fiel e prudente, que Deus constituiu ele para servir a outros servos. Servo fiel e prudente, que Deus constituiu para servir a outros servos. Está no serviço. Vocês veem aqui, nós temos os amados diáconos, nossos amados levitas, músicos, intercessores, vou parar de falar de ministério, que não vou esquecer, e outros demais. Eles todos, assim como eu, estamos aqui para servir você. Sabia disso? O único motivo da nossa presença aqui é para servir você. E o que eu oro constantemente é para que eu e esses que estão para servir você, sejamos encontrados por Deus fiéis naquilo pelo qual Ele nos comissionou. Você também, meu querido e minha querida, você precisa envolver nesta obra, no serviço de Deus, porque se Ele levantou a mim, que era um Zé Ninguém, alguém que não tinha qualificação nenhuma, por que Ele não pode levantar você? Por que Ele não pode pegar pelas mãos, igual Ele pegou e falou: vem cá que é você mesmo? Mas para isso nós temos que ter um coração de servo. Para fazer o serviço, tem que ter um coração de servo. Se não tiver um coração de servo, aí vai ser o contrário, porque a parábola, ela vem dizendo um pouquinho mais à frente, está aberta aí em Mateus 25, 45. Mateus 25, 45. Eu até perdi ali, que já, deixa eu achar, achei, prontinho. Perdão, é 24, 45, viu, gente? Vocês não estão prestando atenção não, né, gente?
Me ajuda aí, me corrige. 24, 45, nós falamos até o 46. 47, em verdade vos digo que porá sobre todos os seus bens, mas se aquele mau servo dizer contigo, meu senhor demorará a voltar, e começar a espancar seus conservos, e a comer e a beber com os bêbados, virá o senhor dele num dia em que não o espera, e numa hora em que ele não sabe, e o castigará, lançando-lhe a sorte com os hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Eu e você, nós somos chamados e designados para servir, dar fruto a servir, para estar no serviço. Jesus estava naquela igreja, olha, eu conheço as suas obras, eu conheço o seu amor, mas também eu estou vendo que vocês são aqueles que regaçam as mangas e servem. Conheço o seu serviço. O serviço em prol do meu reino. Meu querido e minha querida, talvez essa seja a noite de você despertar para isso. De você se despertar para essa palavra que o Senhor está trazendo no meu e seu coração, a respeito das obras, a respeito do serviço. Você pode se sentir, volto a repetir, você pode se sentir um Zé Ninguém, uma Maria Ninguém, mas eu quero dizer para você que é desses que Deus gosta, é esse que Deus pega, sabe por quê? Porque esse ele reconhece que ele não sabe nada, que ele não tem condições mesmo, então a dependência desse para com Deus será maior. Aí a palavra fala que ele pega aqueles, ele chama aqueles que não são capacitados para capacitá-lo. Não quer dizer que ele não chama aquele que tem capacidade. Ele chama aquele que tem capacidade para capacitar em uma outra área, porque ele também precisa aprender, depender de Deus. Amém? Então, meus queridos, o serviço é algo que Jesus observa. O serviço, e para prestar no serviço, nós temos que ter coração de servos. Nós precisamos ser servos. O interessante é que eu confesso com você que 13 anos de caminhada eu não sabia o significado de Tiatira. E aí eu fui buscar hoje, falei, não, deixa eu pegar e ver qual é o significado dessa palavra Tiatira. E sabe qual é o significado? Sacrifício de trabalho. Meu Deus, olha que eu vi isso, falei, Jesus, tem misericórdia da minha vida, porque está falando ali que o significado de Tiatira é um sacrifício de trabalho, é eu me sacrificar trabalhando por você, é eu me sacrificar trabalhando em prol do reino de Deus, é você se sacrificar trabalhando ao meu favor e a favor do reino de Deus. Sacrifício de trabalho. E se você cruza os braços, fica quietinho no seu canto, como se diz, olha, não me toca, eu estou aqui, ninguém me tira, o que você vai estar fazendo, meu querido, minha querida? No reino de Deus há espaço para todos nós. O reino de Deus, o que mais há no reino de Deus é serviço, trabalho. E a igreja de Tiatira era um povo animado ali, viu? Era um povo que, estava nem aí, saía para evangelizar, era um povo que mandava ver mesmo, tá? Uma igreja que não trabalha, meu querido e minha querida, dá trabalho. A frase era o seguinte, eu só apenas inverti ela. A frase era, aquele que não trabalha dá trabalho, um cristão que não trabalha acaba dando trabalho. Mas uma igreja, eu e você como igreja, se nós não trabalharmos, acabamos dando trabalho para os outros. Então, meu querido, vamos continuar dando trabalho, mas um pouquinho só, e vamos trabalhar mais, não é mesmo? Enquanto nós trabalhamos, menos trabalho nós damos. Amém? Em nome do Senhor Jesus. Mas também, voltando lá em Apocalipse 2, versículo 19, Jesus fala, conheço as tuas obras, conheço o teu amor. Deixa eu pegar aqui que eu esqueci, gente. 2, versículo 19. Conheço as tuas obras, conheço o teu amor, conheço o teu serviço, mas também conheço a tua fé. Conheço a tua fé. Igreja sem fé é uma igreja morta. Crente sem fé é um crente morto, meu querido. Interessante que Hebreus 11, versículo
2:1 fala que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova ou convicção das coisas que não se vê. Hebreus 11:6 fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Olha, você pode fazer as obras, você pode fazer todas as coisas, mas tem que ter um amor. E o amor precisa andar juntamente com a fé. Eu costumo dizer que o amor e a fé são dois irmãos gêmeos. Onde um está, o outro tem que estar também. O caso contrário, vai dar alguma coisa errada nisso. Meu querido, a fé, Jesus estava dizendo: olha, além de eu conhecer todos esses requisitos, eu vejo fé em vocês. Eu vejo que vocês são homens, são mulheres de fé, homens e mulheres que não andam de acordo com aquilo que vocês veem com os olhos naturais, mas vocês conhecem e esperam o sobrenatural. Jesus falando para a igreja batista da Lagoinha Morro Alto: eu conheço a sua fé, eu sei que você é um homem de fé, eu sei que você é uma mulher de fé. Talvez a sua fé está pouquinha hoje, mas essa fé vai crescer. Ela vai se tornar em uma arabareda tão grande que vai explodir dentro do seu ser, a ponto de você não ficar quieto, de você não ficar parada. Eu conheço a sua fé, e através dessa fé você vai fazer a obra, você vai partir para o serviço. Através dessa fé você vai amar mais, você vai se entregar mais. Através dessa fé você vai me agradar, você vai continuar caminhando nos meus caminhos. Através dessa fé, meu querido, fé. O interessante é que as pessoas hoje, não sei se você sabe, existem dois tipos de fé: a fé natural e a fé sobrenatural. A natural é o seguinte, Silvio, pode deixar. A fé natural é isso aqui, ó. Isso aqui é uma cadeira, não é? Eu posso sentar nela? Eu tenho fé que eu vou sentar nela e não vou cair. Fé natural é aquilo que você evidenciou a hora que você chegou e você sentou nessa cadeira. Quem teve muitos, seja sincero comigo, quem que olhou essa cadeira e estava rachada para poder sentar nela? Sabe por quê? Porque você evidenciou a fé natural. Você só chegou, olhou até a cadeira aqui, deixa eu sentar. Agora, a fé sobrenatural, meu querido, é você pôr aqui e virar: estou sentado numa cadeira, pronto. Até cruza as pernas. Você pensou que não ia conseguir, né? Fé sobrenatural é aquilo pelo qual você não vê, mas você sabe que existe. Talvez o que está faltando em você, para você receber o milagre que você tanto espera, é essa fé. É porque hoje você está olhando as circunstâncias, você está olhando aquilo que o médico está dizendo, você está olhando aquilo pelo qual você está vendo. Você não está colocando em prática a fé sobrenatural, que é a fé invisível. Eu falei aqui a semana passada a respeito da confiança. A igreja de Pérgamo confiava em Deus e era uma confiança cega, onde eles fechavam os olhos: olha, onde é que Deus me manda? Eu estou indo, porque eu sei que eu tenho o caminho certo para mim. A fé também, ela anda dessa mesma forma. Não importa as circunstâncias, não importa o momento pelo qual eu estou passando, eu sei que eu vou sair dele, eu sei que há algo me esperando na frente, eu sei que o meu milagre vai acontecer, eu sei que algo de Deus vai acontecer na minha vida. Não importa, porque um novo tempo, uma nova história, Ele vai contar, Ele vai escrever. Fé sobrenatural, fé, e é essa fé que Jesus estava falando com aquele povo. Essa fé. Olha, vocês têm fé, vocês colocam a mão em enfermo e esses enfermos são curados, porque vocês têm fé. Vocês põem a mão em endemoniado e esperem que esses demônios eles vão embora, por causa da vossa fé. Qual é a fé que você tem hoje? Não me responda. Apenas fique para você e agora. Te aconselho, se for somente a natural, comece a confiar no Senhor. Comece a ter a fé de Deus, ou a fé em Deus.
a fé do tipo de Deus, que é do sobrenatural. Lá na criação ele diz: olha, haja luz, ouve-se luz. Haja terra, ouve-se terra. Haja luminares, ouve-se luminares. Tudo pela palavra da fé, a fé de Deus. É essa fé que eu e você temos que exercer. Aquilo que sai da minha boca e da sua, você sabia que tem poder para mudar o universo? As nossas palavras têm poder para transformar o universo. O maior problema é que as nossas palavras têm saído no contexto natural e não no sobrenatural, porque aí precisa da convicção. Olha, eu vou lançar uma palavra, eu vou ministrar uma palavra que te cura e vai ser curado. E eu quero nem saber, vai, pronto, acabou. Tem mais. Tantas pessoas já chegaram até mim: pastor, eu fui curado naquela oração que a igreja fez, dia tal. Olha, a resposta de Deus veio para mim através de um dia que eu estava lá no culto, e o Senhor, mais a igreja orou, e Deus me deu a resposta. Você acha que eu fui atrás procurar? E aí, você foi curado? A resposta de Deus veio para você? Eu não, porque eu já creio nisso. E o dia que eu tiver que orar por você, não espere eu ir atrás de você poder perguntar se houve resultado, porque eu já criei esse resultado. O caso contrário, para que eu vou orar? Perder tempo? Só para massagear o seu ego, para dizer que o pastor orou por mim? Oração vã. Oração sem fé é uma oração vã. Sabe? E é isso que Jesus estava falando: conheça a sua fé. Conheço. Mas também eu vi uma frase que eu fiz questão de anotar: assim como um carro sem combustível não funciona, a igreja sem fé fica estagnada. Ou seja, a igreja sem fé também não funciona. Pode bater a chave que o motor não liga, não tem fé. A fé é o combustível da igreja, meu querido. Mas também Jesus fala: olha, eu também vejo a sua paciência, eu conheço a sua paciência. E paciência é uma virtude que agrada o coração de Deus. Paciência. Tiago 1, versículo 2. Abra comigo, vamos um pouquinho aqui atrás. Tiago 1, versículo 2. Aquele que achou, diga célula. A palavra do Senhor diz: meus irmãos, tende grande alegria quando passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé produz a paciência. Em algum manuscrito está escrito perseverança, amém? Tenha, porém, a paciência, a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Sem faltar paciência, meu querido. A palavra está dizendo aqui que essa paciência tem que ter a obra perfeita, para que sejamos perfeitos e completos, não faltando coisa alguma. Porque pela fé nós geramos uma paciência que nos faz esperar. O interessante que quando nós estamos precisando de uma ação de Deus ao nosso respeito, nós oramos provocando a reação de Deus. Só que nós queremos essa reação de Deus é para ontem, não é nem para agora, não é mesmo? Tenha paciência. Se não chegou ainda, meu querido, minha querida, se a sua bênção não te alcançou, calma, espera. Faça igual Daniel, espere 21 dias. O anjo já está vindo, ele está guerreando e vai chegar. Se Deus nunca perdeu uma batalha, os anjos dele também não. Ele vai chegar. Tenha paciência. E é isso que Jesus estava falando com aquela igreja: olha, eu conheço a tua paciência. Eu sei que vocês têm sido homens e mulheres perseverantes, homens e mulheres que em meio aos problemas, em meio às situações pelos quais eu também vou condenar por mim mesmo, vocês têm tido paciência. Vocês têm perseverado, vocês têm esperado. Salmista Davi fala no versículo 40, versículo 1: esperei com paciência no Senhor, e Ele ouviu o meu clamor.
Igreja Batista da Aragoinha, tenha paciência. Tenha paciência, o milagre vai chegar. Aquilo que você precisa vai chegar. Tenha paciência, em nome do Senhor Jesus. Tiago 5, está aí aberto em Tiago 5, versículo 7. Hoje nós caminhamos bastante na Bíblia, né, gente? Que bom, hein? Eu gosto disso, que pena que o horário já está indo ali, mas nós vamos terminar em cima do horário, tá? Tiago 5, versículo 7. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando com paciência até que receba a chuva temporã e serôdia. Sede também pacientes, fortalecei vosso coração, porque já a vinda do Senhor está próxima. Versículo 9. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para que não sejais condenados. Eis que o juiz está à porta. Sabe por que eu trouxe esse versículo aqui? Porque o impaciente fica queixando, fica murmurando. O impaciente, geralmente, o amor está se esfriando. Ele não tem paciência mais para esperar. Se a pessoa pisou no carro dele, é um impaciente, vai lá e já blá logo. Porque é um impaciente. A hora que ora ao Senhor, acha que a resposta tem que vir naquela hora, que Deus é obrigado. Ele é aqueles molequinhos que fica lá, marionete, né, chama? Ele é uma marionete, que nós damos ordem, ele que obedece. Só que o negócio é o contrário, é ele que dá as ordens, quem obedece somos nós. O impaciente não pode esperar para amanhã, as coisas têm que ser resolvidas hoje. O impaciente, as coisas têm que ser resolvidas do jeito dele, do jeito dela, não pode ser de outra forma. Conheça a tua paciência. Sei que vocês são pacientes, vocês têm perseverado em meio às circunstâncias adversas. Como igreja, vocês têm sido pacientes, não só esperando a minha resposta, não só esperando a minha vida, porque a palavra falou que a vida do Senhor está próxima, mas também tem sido paciente uns com os outros, em amor, em amor. Gostaria que você se colocasse de pé. Não terminei essa ministração, vai ficar outra parte dela para a semana que vem. Então, a semana que vem eu gostaria de ver o seu rostinho aqui também, mais uma vez, em nome do Senhor Jesus, para a gente poder prosseguir, em nome do Senhor Jesus, amém? Paciência, meu querido, paciência é uma virtude, e eu e você precisamos ser pacientes, precisamos. Jesus, ele olha essa qualidade em mim e em você, assim como ele estava dizendo: olha, eu conheço a igreja de Atira, eu conheço a sua paciência. Ele fala comigo que você também conheça a sua paciência. E Jesus, se existiu alguém na face da terra paciente, esse alguém chama Jesus Cristo. Paciente. Ele esperou o tempo determinado de Deus se cumprir na vida dele. Ele foi morto e crucificado, mas pacientemente, a palavra fala como um cordeiro, ele foi levado ao matadouro e não abriu a sua boca. Ele não se precipitou em abrir a sua boca. Ele foi paciente até a morte. Se existe alguém que conhece de amor, que sabe como amar, esse alguém chama Jesus